Qual concepção você tem de humildade? Na sua mentalidade, o que seria realmente a humildade? Uma pessoa que tem menos condições financeiras, que a sua condição social é inferior aos outros? Ou uma pessoa que aceita tudo calado, não se posiciona, não tem a sua personalidade firme? O que seria de fato essa palavra humildade? Hoje, aqui não está escrito, sexta-feira, finalizando mais uma semana para a glória do Senhor. Eu quero que você seja bem-vindo e receba com seu coração aberto cada palavra. Não deixe de compartilhar, não deixe de comentar, não deixe de curtir, para que esta mensagem seja levada a vários outros corações. Porque o nosso objetivo é que nós venhamos, através da luz da sabedoria milenar, aprender a crescermos juntos, aprender o que realmente a vida significa, como sermos melhores em cada dia, em todos os aspectos e sentidos da nossa vida. Pronto para navegar comigo? Então aperte os cintos, porque é hora de decolarmos em busca da sabedoria da palavra de Deus. Provérbios capítulo 11, verso número 2, nos diz assim: em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. Em vindo a soberba, sobrevém a desonra, mas com os humildes está a sabedoria. A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio de toda sabedoria. Uma das primeiras características de uma pessoa humilde é que ela tem sobre si, em si, o temor do Senhor. Primeiramente, nós temos que aprender a desmistificar o que é a humildade. É preciso nós entendermos que humildade não é alguém aceitar tudo calado. A humildade não tem nada a ver com uma pessoa com condições econômicas abaixo, a pessoa que nós poderemos considerá-la pobre. Não é isso. A humildade é muito mais do que isso. A humildade é a pessoa ter um coração aberto para Deus, reconhecer as suas limitações, reconhecer a sua dependência de Deus. Isso é uma pessoa humilde. A pessoa que traz em si o temor do Senhor para cumprir os seus desígnios, os seus mandamentos, as suas ordenanças, para cumprir aquilo que a palavra do Senhor nos ensina. Na primeira coisa que nós temos que entender é que, em uma perspectiva bíblica, a humildade não se trata de ser alguém quietinho, aceitar tudo calado ou jamais tomar uma iniciativa. Não é isso. Muitas pessoas confundem a pessoa que é humilde com a pessoa que é boba. Não confunda humildade com ser bobo. Humildade é muito mais do que isso. Muitas pessoas são humildes, mas sabem se posicionar, sabem falar na hora certa, sabem se colocar no lugar certo. Então, humildade não é se colocar inferior aos outros. Humildade, ela é muito maior do que você pode pensar. A expressão aqui usada nesse texto de Provérbios para humildade é tísana, original grego em que for escrito. Significa ser modesto e não buscar ou demonstrar superioridade. É justamente o contrário da soberba. Soberba, no original grego, é zadon, que significa orgulho,
arrogância e superioridade. A palavra soberba, ela significa orgulho, arrogância, superioridade. A humildade, ela sempre precede a honra. Toda pessoa humilde, ela alcança uma hora ser honrada. Agora, o orgulho, ele sempre nos leva para baixo, para a desonra. Está escrito que o orgulho, ele precede a queda, a desonra. Então, todas as pessoas que são orgulhosas, altivas, arrogantes, nariz empinado, ela sempre está simplesmente abrindo uma cova para que ela própria possa cair. O orgulho, o que seria o orgulho? É ter um espírito de vaidade, ser autodependente, acreditar mais em si do que saber e reconhecer que precisa dos outros e principalmente de Deus. É uma pessoa que se considera autossuficiente. Eu sou capaz, eu posso, eu tenho, eu sou. Uma pessoa que acha-se melhor do que tudo e do que todos, que é capaz de fazer tudo sozinha. Isso é uma pessoa arrogante. A jactância e a arrogância são pecados associados ao orgulho e levam à destruição. O orgulho, ele é sempre enganador. Lembra de Provérbios 17:9, que diz: enganoso é o coração do homem e perverso, e quem o conhecerá? Se nós olharmos para dentro de nós mesmos, nós sempre acharemos alguma forma de querermos ser melhores do que alguém, acreditar que sabemos mais do que alguém. Não existe nenhuma pessoa que saiba muito e que não tenha que aprender nada. E não existe nenhuma pessoa que saiba pouco e que não possa ensinar bastante. Então, toda a pessoa arrogante, ela sempre abre uma cova para si mesma. Uma das coisas importantíssimas que nós temos que entender, por exemplo, Isaías 49, verso 16, parte B, diz assim: a arrogância do teu coração te enganou. Então, toda pessoa arrogante, ela é enganada. É um laço que vai sendo colocada sobre os seus pés. E quando ela menos assusta, esse laço é puxado e o tombo é grande. E grande é a sua queda. O orgulho, ele impede totalmente uma atitude humilde para com Deus e para com o próximo. Mas Tiago 4,6 nos diz que Deus se opõe aos soberbos, mas ele dá graça e honra aos humildes. Quando nós olhamos Provérbios 11, verso 2, nós podemos observar que o ensino aqui é claro, é transparente. O que não mostra para nós a desonra é fruto da soberba. Gálatas 6,7, Paulo escreve: de Deus ninguém se escarnece, pois tudo aquilo que o homem plantar, isso também ele colherá. Quando nós aprofundamos na palavra, nós vemos que enquanto a soberba, a arrogância, traz para nós desonra e queda, por outro lado, nós vemos que a sabedoria, ela pertence àqueles que são humildes. Por que pertence àqueles que são humildes? Porque todos aqueles que são humildes, eles reconhecem a sua dependência de Deus e a sua necessidade de outro ser humano. Nós não fomos criados para sermos sozinhos. Nós precisamos de outra pessoa. Nós precisamos de amigos. Precisamos de pastores, precisamos de mentores, precisamos de pessoas que venham nos auxiliar, segurar em nossas mãos e nos ajudar em nossa caminhada.
nós podemos ver que a sabedoria, ela pertence aos humildes. Observando essa dinâmica desse ensino, nós podemos analisar e nos perguntar: o que faz o soberbo receber a desonra? E o que faz o humilde receber a sabedoria? São dois pontos totalmente diferentes. São dois pontos importantíssimos. E qual deles que nós nos encaixaremos? Quando nós mergulhamos em Provérbios, nós encontramos vários motivos, mas o principal deles para fazer o humilde sobressair sobre o arrogante é aquilo que nós temos de mais importante na nossa vida: o temor do Senhor. Porque o principal deles é você olhar para Deus e reconhecer que sem Ele nós nada podemos fazer. Jesus disse assim: sem mim nada podeis fazer. Então é importantíssimo nós atentarmos a isso. Porque aqueles que temem ao Senhor, eles desejam avidamente todos os dias da sua vida ouvir ao Senhor. E quando eu falo ouvir, não é o escutar. Porque escutar você pode escutar tudo, mas não atender a nada. Então, a importância do temor do Senhor é que você vai ter os seus ouvidos aguçados para ouvir a sua voz. Aqueles que temem ao Senhor, eles desejam não somente ouvir, eles desejam falar, ter relacionamento com Deus. Eles precisam, cada dia mais, falar com Deus, expressando as suas necessidades, conversando com Ele sobre sua vida, sobre seus negócios, sobre sua família, ter amizade com Deus. É possível ter um Deus lá no céu, olhando para mim e para você e nos chamando de amigos. Aqueles que não temem a Deus é totalmente diferente. Eles não desejam ouvir mais ninguém, exceto os seus próprios desejos e desígnios. Durante toda a aula dessa semana, nós vimos sobre escarnecedores, pessoas que não estão nem aí, nem para Deus, nem para a família, nem para ninguém, que simplesmente brincam com as coisas de Deus, zombam das coisas de Deus, não dão valor à família, não dão valor às amizades. São pessoas totalmente insensatas. E essas pessoas cavam um caminho, um buraco, para que elas próprias tenham uma queda muito grande. E nessa queda, elas são capazes de destruir a si mesmas. A quem nós estamos ouvindo? Preste bem atenção nisso. A quem nós estamos ouvindo? A Deus ou a nós mesmos? Que desejos nós buscamos realizar? Os nossos ou a vontade do Senhor, que é boa, perfeita e agradável? Qual vontade que você deixa transparecer, pular para fora? Porque nossos pensamentos nós podemos até não controlar. Como dizia o grande reformador da nossa história, Martinho Lutero, ele dizia assim: é impossível impedirmos que um pássaro sobrevoa sobre a nossa cabeça, mas é possível nós não permitirmos que ele faça um ninho. Então, é isso que nós temos que entender. A quem nós vamos ouvir? A voz de Deus, a voz da sua palavra ou a voz da nossa arrogância, do nosso orgulho, a voz da nossa soberba? Quem nós estamos ouvindo? Que nossos desejos venham ser realizados, entrelaçados à palavra de Deus. Porque se nós olharmos para os nossos próprios desejos, nós faremos exatamente aquilo que João escreve.
Não ameis o mundo, nem o que no mundo há. Porque aquele que ama o mundo, o amor do Pai não vai estar nele. Por quê? Os desejos dos nossos olhos, os desejos da nossa carne e a soberba da vida vai nos auto-sabotar. As concupiscências, o que são concupiscências? Desejos incontroláveis. Agora, o humilde de coração, ele sabe entender que ele depende, ele precisa, ele necessita de Deus todos os dias da sua vida. Ele sabe entender o quanto ele é dependente e precisa ouvir as suas orientações, seguir a bússola que é a palavra de Deus para nos guiar todos os dias. Ele entende e deseja tanto ouvir a Deus quanto se relacionar com Ele. O soberbo, pelo contrário, ele pensa ser alguma coisa melhor do que os outros, que não precisa de Deus, que ele consegue fazer tudo sozinho. O soberbo pensa sempre que ele é autossuficiente e que ele consegue controlar tudo sozinho. Aqui nós temos algumas características, alguns sinais de humildade. Primeiro, em tudo dê graças a Deus, reconhecendo que nada em sua vida foi conquistado pela sua própria força ou algum diferencial pessoal. Foi pela graça de Deus que nós recebemos tudo. Portanto, seja grato. A pessoa humilde, ela consegue entender que tudo que ela tem foi porque Deus quem deu. Samuel escreveu: Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Tudo que temos, tudo que conquistamos, não vem pela força do nosso braço, não vem pela nossa sabedoria. Está escrito: não dizeis vós que foi pela força do seu braço que adquirires isso ou aquilo, mas foi por mim que vocês adquiriram alguma coisa, diz o Senhor. É por Ele. Por isso o apóstolo Paulo escreve aos Romanos capítulo 11, verso 16, porque dele, por Ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória, o louvor, a adoração, a magnificência, a força e o poder. Dele é tudo e por Ele e para Ele. Se nós temos alguma coisa, foi porque Ele nos abençoou pela sua graça e misericórdia. Segunda característica, aquele que é humilde, ele olha para o próximo como alguém que precisa ser amado, ser cuidado, ser ajudado. Ele cumpre o maior de todos os mandamentos: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. A pessoa que ela é humilde, além dela olhar para o próximo como alguém a ser amado, ela não deixa a soberba, a superioridade subir a sua cabeça. Ela olha para as pessoas entendendo que tanto ela quanto o outro são carentes e dependentes da misericórdia e da graça do Senhor. Ela não permite que a arrogância, a soberba, o orgulho que todos nós temos dentro de nós. Porque, como o apóstolo Paulo ensina, há uma luta entre a carne e o espírito. E a nossa carne, ela grita por sermos autossuficientes, por sermos arrogantes, soberbos. E o que nos faz diferente é o temor do Senhor. Em terceiro lugar, a pessoa que é humilde, ela procura ser sábia em seus relacionamentos. Ela aprende a ouvir mais
e pondera mais as suas palavras. Lembra Tiago 1,19? Todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. É importantíssimo nós entendermos isso. Por exemplo, Provérbios 10, verso 12, diz assim: o ódio excita contendas, mas o amor cobre todas as transgressões. A pessoa humilde, ela entende que quanto mais ela permite que os seus sentimentos e emoções o guiem, ela vai permitir que o ódio fale mais alto, a arrogância fale mais alto, que tudo de ruim nela fale mais alto. Então a pessoa que é humilde, ela procura ser mais sábia em seus relacionamentos. Observe as oportunidades que Deus te dá para abençoar os outros e abrace de coração. Não perca a oportunidade de abençoar alguém. Não perca a oportunidade de falar uma palavra que venha acrescentar, exaltar, que venha abençoar outra pessoa. Que nós ganhamos com as críticas, com os apontamentos, em colocar defeitos como se nós não tivéssemos. Todo aquele que é humilde, ele sabe que ele não é melhor do que ninguém, que ele não é superior a ninguém e que ele é alguém que precisa, que depende totalmente de Deus. Imagine você, Davi, o maior rei da história, o rei que tudo podia, no seu poder aquisitivo, na sua autoridade, tudo que ele quis, ele podia fazer. Ele olha para dentro de si e diz assim: eu sou pobre e necessitado, mas o Senhor cuida de mim. Assim sou eu e tem que ser você. Todos nós temos que entender que eu, você, somos pobres e necessitados. E é o Senhor quem cuida de nós. Em quarto lugar, fuja da vaidade e não corra em busca de elogios. Tudo que nós fazemos para Deus. Tudo que nós plantamos para semear no reino de Deus. Então não é em busca de aplausos. Lembra Jesus puxando a orelha dos fariseus dizendo: vocês fazem tudo para mostrar para as pessoas, para que elas os aplaudem, para que elas o exaltem. Quando nós fazemos qualquer coisa, seja por palavras, seja por atitudes, é para glorificar o nome do Senhor. Isso é uma verdadeira humildade. Saiba quem você é em Cristo Jesus e não levante a sua própria bandeira, mas a bandeira do Cordeiro de Deus. Tudo que nós fazemos é para Ele e sem Ele nós nada podemos fazer. Provérbios 18, verso 12 diz assim, olha, antes de ser quebrantado, eleva-se o coração do homem. O porquê que ele se quebra, o porquê que ele cai, por que nós, muitas das vezes, caímos em situações ruins? É pelo nosso orgulho. Então, antes de ser quebrantado, eleva-se o coração. O que é elevar o coração? É ser arrogante, orgulhoso. Agora, e diante da honra, vai a humildade. Toda pessoa humilde, ela vai preceder a honra. A honra vai chegar diante dela. Provérbios 15, verso 33, também vai nos dizer da seguinte forma: o temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Então nós precisamos entender que é importantíssimo a humildade na vida da gente. Efésios capítulo 4, verso 2 diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos
uns aos outros em amor. O que Paulo está fazendo aqui nessa carta aos Efésios? Incentivando a serem humildes e gentis. É importantíssimo nós entendermos isso, mas é somente com o auxílio do Espírito Santo que nós vamos aprender a adaptar-nos nas diferenças, porque é possível termos unidade em meio à diversidade. É importante nós entendermos que a humildade ela vai fazer a diferença em nossa vida. Lucas, capítulo 14, verso 11, ele ainda complementa dizendo, o próprio Cristo dizendo, todo aquele que se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilha será exaltado. Não está dizendo que o humilhado será exaltado, não é isso. Está dizendo que todo aquele que se humilha, ele será exaltado. Mas se humilha aonde? Pedro escreve, humilhai-vos debaixo das potentes mãos do Senhor, e a seu tempo ele vos exaltará. Provérbios 11, verso 2 diz assim, quando vem o orgulho, vem a desgraça, mas com os humildes vem a sabedoria. Onde tem orgulho, haverá catástrofes, haverá desgraças, tudo de ruim. O orgulhoso planta para si mesmo. 1 Pedro 5, verso 5, diz assim, revestindo-se de humildade, pois Deus resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes. A partir C desse versículo. Provérbios 15, 33, nós já citamos o temor do Senhor. Ele ensina a sabedoria. A humildade precede a honra. 1 Pedro 5, 6, nós acabamos de citar, dizendo, humilhai-vos, pois, debaixo das potentes mãos do Senhor, para que, a seu tempo, ele vos exalte. Colossenses 3, verso 2, Paulo escreve, revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de entranhas de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Eu encerro a aula aqui, deixando para mim e para você a importância de nós sermos humildes, porque humildade não é sinônimo de fraqueza, mas sim de conhecimento da própria finitude e dependência de Deus. É reconhecer que nós, sem Ele, não somos nada e nem ninguém. É entendermos que a humildade ela é uma atitude que nos aproxima de Deus e nos ajuda a viver em harmonia com o próximo. A humildade não é pensar menos de si. A humildade é você não se auto-sabotar. Não é você pensar menos de si mesmo. Mas é você pensar menos em si mesmo. Vou falar mais uma vez para que fique bem gravado aos nossos corações. A humildade não é pensar menos de si mesmo, mas pensar menos em si mesmo. Ou seja, toda autossuficiência, todo egocentrismo, todo eu no centro da minha vida tem que ser jogado por terra. Porque ser humilde é aprender a pensar e honrar, colocando o próximo em primeiro lugar. Não fazendo dele a prioridade acima de você, mas é honrá-lo, é preferindo-os em honra, como diz o apóstolo Paulo. Mas amai o próximo como a si mesmo. Então nós temos que primeiro nos amar. E dentro dessa humildade, nós entendemos que somos dependentes de Deus. E nós vamos amar o próximo como a nós mesmos, mas preferindo-os em honra, nos ajudando, abençoando aquele que não sabe servir.
ele não serve para nada. E humildade é ser um verdadeiro servo na presença de Deus. É abrir mão do orgulho, da vaidade e da necessidade da autoafirmação. Há pessoas que elas precisam o tempo todo ser aplaudidas, ser honradas, ser reconhecidas. Não que não é importante ser reconhecido, não é importante recebermos elogios, mas temos que ter o maior cuidado para que esses elogios, para que esse reconhecimento não desperte em nós essa soberba. Então, a humildade, ela é a chave que vai abrir portas para nós termos relacionamentos melhores, saudáveis, crescimento espiritual e honra verdadeira. É só assim que nós seremos humildes. O apóstolo Paulo diz que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. A humildade é o caminho da cruz, do serviço, do amor. É uma virtude que nos faz parecer com Cristo. Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao versículo 8. Nos lembra que ele não usou de usurpação ser igual a Deus. Antes, aniquilou-se a si mesmo, tornando-se homem assim como eu e você. Homem, ser humano. E se entregou para ser morto por nós e morte de cruz. Pelo que Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, pela sua humildade, por ele ter se entregado, ter servido a todos, sem querer nada em troca. Que tudo que nós vamos fazer para alguém, tudo que nós plantarmos no reino, tudo que nós plantarmos para a vida de outras pessoas, que não venhamos querer nada em troca, nem aplauso, nem reconhecimento, mas que nós venhamos fazer tudo com humildade e temos o exemplo de Cristo, que foi a pessoa mais humilde da história. Que Deus em Cristo te abençoe. Paz e prosperidade seja sobre sua casa, sobre o seu lar e sobre sua família. E até semana que vem, em nome de Jesus.